Você tem dúvidas como fazer um portfólio estratégico? Um portfólio de moda? Ou você não sabe o que é isso? Então fica aqui comigo nessa live que eu vou te explicar tintim por tintim como funciona e por que esse item tão importante para o mercado de moda é tão ignorado e por isso acaba as pessoas tendo problemas e dificuldades para entrar no mercado de moda. Chama a tua amiga, chama o teu amigo do mercado de moda que não conhece, que tem interesse, porque esse assunto é muito importante. O portfólio de moda hoje ele é tão importante, até mais importante que o teu próprio currículo, ou melhor, até que o teu próprio diploma. Porque hoje o diploma pode ser, por exemplo, comprado. Quem nunca já escutou aquela história de que a pessoa, por exemplo, facilitou passar na faculdade? Então, hoje o diploma ele é irrelevante. Na minha época, quando eu era nova, na época dos meus pais, quem tinha diploma já saía na frente, já tinha esse diferencial. Hoje já não é mais assim. Por quê? Porque basicamente a informação cai no teu colo. Hoje, se você quer saber sobre qualquer coisa, você já vai lá no Google, você tem acesso à informação aqui no Instagram, no YouTube, enfim, as informações pulam na tua frente. Antigamente não era assim, né? Antigamente os únicos caminhos para você ter acesso ao mercado, às informações, por exemplo, era ou através de uma faculdade, de um curso, de livros, era isso, então era muito mais difícil. E hoje nessa live eu quero elucidar essa questão para vocês. Por quê? Nesses meus mais de 16 anos no mercado de moda, a falta de conhecimento em relação ao portfólio, isso porque eu já trabalhava dentro do mercado, me fez perder muitas oportunidades boas, tá? Porque eu não sabia, não era instruída, não tinha nenhuma Jéssica, né? Naquela época não existia nenhuma Jéssica que chegava para mim e dizia, olha, você tem que fazer assim, cuidado. O que eu vou trazer aqui para você foi em cima dos meus erros, em cima da minha visão como contratante, porque sim, eu já contratei pessoas, em cima da visão dos meus colegas que também já contrataram várias pessoas. Eu compilei todas essas informações e trouxe aqui para você de forma resumida, digamos assim. Por que resumida? Porque o buraco é um pouco mais embaixo. O portfólio sozinho, ele não vai fazer milagre, tá? Existem outras questões por trás, tanto na questão de defender aquele material, explicar o material, a questão de como montar um currículo adequado, comportamento, né? A preparação para a entrevista. Inclusive, é um assunto tão profundo que eu até, a pedidos na época, eu fiz até um curso. Existe um curso portfólio estratégico lá na Hotmart, e quem é aluno do Digital Moda Pro tem acesso a ele de forma gratuita, já ganha de bônus esse curso dentro do Digital Moda Pro. Por quê? Porque não adianta eu ensinar uma profissão, não adianta eu ensinar uma ferramenta que a pessoa vai sentir dificuldade num certo momento de ingressar no mercado de trabalho. E o que eu quero para os meus alunos? Justamente é a transformação, que eles se insiram no mercado, que eles comecem a faturar com isso, e o portfólio é a peça fundamental ali no meio, né, a ponte entre você e o contratante. Para você que não sabe o que é um portfólio, eu vou dar só um exemplo, que todo mundo que é designer, de alguma forma, precisa de um portfólio. Há um tempo atrás, eu estava procurando uma designer de sobrancelha para fazer microbranding, é assim que se fala, microbranding, porque eu já tinha, né, eu tinha que fazer o retoque, e aqui na minha cidade não tinha esse tipo de profissional até então. Na época que eu fiz, vinha uma profissional de fora para fazer numa clínica de estética, e eu fiz através dela há 3 anos atrás. E como eu precisava retocar, essa profissional não vinha mais para cá. Então lá fui eu buscar profissionais para poder possibilitar, né, esse tratamento estético que eu queria. E o que eu comecei a fazer é procurar no Google, procurar por aí. E por sorte, eu tinha até marcado na cidade vizinha, porque aqui eu não encontrava, para mim não existia aqui na minha cidade. E apareceu um patrocinado de uma designer aqui pertinho da minha casa, inclusive. E eu comecei no Instagram a ver o perfil dela, o que ela tinha feito, quais eram os resultados dela. Então ela tinha as fotos das sobrancelhas que ela já tinha feito. E foi através desse ponto que eu me senti confortável de pôr o meu rosto nas mãos dela, né? O portfólio basicamente é isso. São os teus resultados que você vai mostrar para o mercado, que você sabe o que ele precisa naquele momento,
ok? Basicamente é isso. As pessoas pensam, nossa, portfólio é um livro, portfólio é isso. Não, portfólio é o teu resultado, são os teus trabalhos. Quais são os principais erros das pessoas tratando do portfólio? Muita gente se queixa, Jéssica, mas eu não consigo porque falta experiência. Não é bem assim. Se a sua falta de experiência está sendo relevante para a contratação, é porque o seu portfólio está muito fraco, tá? Se você tem um bom portfólio, ele vai inclusive, se você tiver um bom material de portfólio, ele vai inclusive se sobressair a tua falta de experiência, inclusive também a sua falta de diploma. Você sabia disso? Mas quando você tem um resultado, quando você tem ali o que a pessoa precisa naquele momento, ela vai ignorar todos os outros pontos porque você já está pronta para ela. Nós estamos vivendo numa era que a percepção de tempo é diferente do que anos atrás. Quem tem mais ali de 30 anos já tem um pouco dessa percepção, e eu também tenho, que uma hora há 20 anos atrás é diferente de uma hora de hoje. Por quê? Porque a informação está girando muito rápido. Logo, se essa informação está girando rápido, quando nós precisamos de alguém para agregar na nossa equipe, nós precisamos de alguém que venha um pouquinho meio que pronto, digamos assim. A gente não tem tempo para parar, para ensinar alguém. Portanto, o mercado precisa de profissionais que estejam preparados, tá? Indiferente se é diploma ou não, tem que estar preparado, tem que ter o resultado certinho. E eu vou mostrar hoje, passo a passo, como é que você pode montar um portfólio que traga resultados de acordo com o que o mercado espera de você. E provavelmente alguns de vocês aqui vão até meio que se chocar do que eu vou falar, porque na realidade não tem muito segredo, é uma sequência, um passo a passo para você seguir, que vai quebrar todas as objeções. E ali é esse ponto que eu quero chegar. Indiferente de qual função você quer para trabalho, estilista ou assistente de estilo, enfim, você tem que fazer um portfólio completo para quebrar objeções. As empresas, elas não têm um padrão, não existe um padrão. Uma empresa, ela é setorizada, onde ela já tem uma pessoa só para fazer ficha técnica, uma pessoa só para fazer desenvolvimento, como também tem pequenas empresas que uma pessoa faz várias funções. Nesse caso, você não sabe como é que é lá dentro da empresa. Por isso, você precisa fazer um portfólio que quebre todas as objeções. Aí você vai me perguntar, tá, Jéssica, mas, cara, eu já ouvi tanto do pessoal dizendo que, poxa, não é função de estilista fazer modelagem, isso. Gente, se você se sente bem na empresa, às vezes a empresa é pequena, eu acho que existe um certo preconceito com empresas pequenas e um preconceito de você abraçar outras funções. Há empresas e há empresas. Da mesma forma que há empresas grandes, setorizadas, que você faz só uma função, mas é uma porcaria trabalhar lá porque existe muita competitividade, como existem empresas que você vai abraçar mais de uma função, só que você não vai ter aquela pressão e poderá trabalhar tranquilamente. Eu sou um exemplo disso. Eu trabalhei numa empresa teoricamente média, né, pequena e média empresa, com até 30 funcionários. Eu sim abraçava várias funções lá dentro, mas eu não tinha pressão, fazia tudo no meu tempo, eu só precisava entregar resultados e o salário era muito bem, obrigada, tá? Salário melhor do que muita empresa grande. Outro mito que as pessoas pensam, eu vou trabalhar numa empresa grande porque o salário é maior. Depende, amigo, depende. Por quê? Uma empresa que é setorizada, ela é muito grande, logo ela tem muitos olerites para pagar. Então, a mão de obra fica cara. Quando a mão de obra fica cara, porque muita gente de mão de obra, eles não vão aumentar o teu salário lá em cima. Então, é um mito você pensar que você vai trabalhar numa empresa grande e vai ganhar grandes salários. Você consegue mais fácil, às vezes, ganhar bons salários numa empresa pequena, que seja uma empresa boa, tá? Não existe um padrão, uma empresa boa paga menos, uma empresa grande paga mais, não existe. Mas você tem que achar a empresa ideal, que você se sinta bem, que você, mesmo que você faça suas funções, mas você se sinta bem e com um salário confortável pro teu dia a dia, tá? Primeiro, os principais erros de quem monta o portfólio. O primeiro deles é você achar que é como um documento de identidade, que você vai lá, faz uma vez, joga na carteira e é aquilo. Não é. O portfólio, se você é designer, você está inserido na moda, ele tem que ser renovado constantemente. Então, engana-se você que você vai trabalhar com moda e vai poder fazer tudo uma vez só e deu. Não.
Eu sempre costumo falar que o estilista, o designer, ele nunca fica parado mesmo que ele não esteja trabalhando, porque você tem que constantemente estar renovando o seu material. Indiferente se você está com cliente, você está dentro de uma empresa ou não, você tem que renovar o seu material sempre, tá? Não existem desfiles a cada 3 meses, então você tem que acompanhar mais ou menos aí. Por quê? Porque senão o teu material fica obsoleto, já fica ultrapassado, a empresa vai olhar aquilo e pensar, meu, ela está em que ano? Em 2018 ainda? Portanto, você tem que sim renovar. Outro erro das pessoas é não segmentar. Esse foi um dos erros que eu cometi lá no meu começo, que eu trabalhava como assistente de estilo, então eu já tinha aquela autoconfiança que eu já podia sair ali procurando emprego na época do CLT, que eu iria ser contratada porque eu tinha experiência. Engano meu, eu dei com os burros na água, porque apesar de eu ter experiência, eu não tinha um bom portfólio, mesmo que eu levava... Sabe o que eu fazia? Eu pegava os materiais que eu tinha feito, estamparia, ficha técnica, tudo assim, e jogava dentro de uma pasta L e ia com ela debaixo do braço para fazer entrevista. Acontece que quando eu apresentava aquilo, era tudo desconexo, não tinha uma sequência. Aquilo poderia ser provavelmente algum material que eu baixei da internet, por que não, né? Portanto, eu me ferrei bastante, eu perdi várias oportunidades por causa disso, mesmo tendo experiência. Então, você tem que segmentar o seu portfólio, inclusive que seja do segmento da empresa na qual você está indo fazer entrevista ou indo se apresentar para oferecer o trabalho, tá? Mas Jéssica, por que segmentar? Me explica melhor. Eu vou explicar. Para cada segmento existem peculiaridades que você tem que saber. Indiferente do nível de experiência que você tem, de 0 a sênior, toda vez que você troca de segmento, você praticamente não é que você vai começar do zero, mas você vai começar da metade em diante, tá? Por quê? Existem peculiaridades. Por exemplo, no infantil, os aviamentos, os acessórios, os tecidos, são tecidos que já são pensados para criança, são tecidos que já são pensados com composição que não vai pinicar, são confortáveis, cores coloridas, certo? Aviamentos que não vão machucar a criança. Então, tudo isso são peculiaridades que você tem que saber para trabalhar no setor, no mercado infantil. Já o mercado de plus size já tem outras peculiaridades para você trabalhar. Por exemplo, as plus size não gostam de peça justa, alguns públicos, né? Alguns não gostam que apareça o braço, outros não gostam de decote muito profundo, o comprimento. Então, assim, tudo são peculiaridades. Quanto mais pronto você vier para a empresa, melhor, tá bom? Melhor. Por quê? Senão eles não vão conseguir conectar com você. Justamente o portfólio é uma chave de conexão entre você e a empresa. Portanto, cada vez mais, para você ser competitivo, você já tem que vir praticamente pronto, como se você já estivesse trabalhando lá dentro da empresa. Por isso, é importante você já estar precavido com, por exemplo, 3 estilos de portfólio de 3 segmentos diferentes no mínimo. Para não sair correndo, amanhã eu tenho entrevista, amanhã eu vou marcar uma reunião com o meu cliente. Não sair correndo ali montando o material de qualquer jeito para poder se conectar com a empresa, ok? Outra coisa, a questão dos materiais aleatórios. O portfólio ele precisa ser sequenciado para ter uma linha lógica de raciocínio. Isso demonstra que você sabe o processo do início ao fim. Porque, que nem eu falei no começo da live, não adianta você levar um portfólio e não explicar o que está lá dentro. Isso vai parecer que você pode ter copiado, pegado de alguém. Portanto, você tem que sequenciar todas as etapas que são feitas dentro da indústria para que a empresa, o contratante, perceba que você entende do assunto, ok? Um ponto que pode fazer um diferencial enorme em você como profissional além de você levar um portfólio de acordo com o segmento da empresa, um portfólio de acordo com o estilo de peça da empresa. Um exemplo, moda feminina adulta. Nós temos vários estilos de moda feminina adulta. A gente tem modinha, tecido plano, alfaiataria, né? Nós temos malharia, nós temos fitness, beachwear. Isso seriam segmentos. E tem os nichos, ok? Se eu vou numa empresa que faz fitness, não tem sentido eu levar
um portfólio de moda de alfaiataria. Apesar de que eu sei como é que é, né? Eu estou demonstrando de certa forma que eu tenho conhecimento ali na questão de alfaiataria, mas eles querem saber se você conhece fitness, conhece tecidos, sublimação, digital. Estão entendendo? Basicamente é isso. Então você quer ser mais competitivo? Eu vou fazer uma entrevista para uma empresa. Eu sempre gosto de citar a Farm, né? Que a Farm é uma icônica brasileira que todo mundo já conhece pela sua forte identidade visual dela. Então, você vai levar um portfólio para a Farm. Até esses dias me falaram que quando você manda currículo para a Farm, não tem como você anexar portfólio, alguma coisa assim. Mas vou usar de exemplo. Você pensando na Farm, você vai fazer entrevista para a Farm. Você não vai levar peças, por exemplo, de moda básica, de meia malha ou de uma regatinha básica. Você tem que trazer muita estamparia no seu portfólio, desenhos técnicos bastante elaborados, vestidos amplos, porque é isso que vai conectar com a empresa. Ela quer saber se você entende dos acabamentos que ela utiliza, se você pelo menos compreende os tipos de vieses, os tipos de costuras, a estamparia, se você tem uma noção de estamparia, porque Farm é pura estamparia, se você for ver. Entende o que eu estou falando? Agora eu estou só falando dos erros e as estratégias. Eu já vou mostrar na prática como é que você pode fazer uma sequência de portfólio. Lembrando que o que eu estou falando aqui para vocês é só uma pincelada, porque existem muitas coisas mais profundas ali no meio, tanto de abordagem, de se defender, digamos assim, né, para quebrar objeções. Por quê? O objetivo do teu portfólio é quebrar a objeção. O que seria objeção? São possíveis motivos que a empresa pode ter para não te contratar, tá? Então você tem que já meio que prever quais seriam as possíveis objeções, afinal você sabe, ninguém melhor do que você sabe do seu nível de experiência, do deslocamento, do horário. Então você sabe que vão ter certas objeções que você já tem que estar preparado para isso. Se você deixar para definir isso na hora, a tendência é que dê tudo errado, tá? Então é bom sempre você se precaver. Eu penso assim, que as pessoas, elas se preparam, por exemplo, para ir numa festa, elas se preparam para fazer uma live, por exemplo, se preparam para várias outras coisas, mas as pessoas não se preparam para fazer um atendimento para o cliente ou para fazer uma entrevista. Elas levantam de manhã, escovam os dentes, fazem uma maquiagem, botam uma roupa super, às vezes, desconecta com a realidade da empresa, tá? Botam um salto e é isso que importa, e o portfólio deixa de lado. Ou fazem que nem eu, né? Pegava vários materiais ali aleatórios, botava numa pasta e sai para entrevista. Chega na hora, é óbvio que você vai ficar nervoso. É óbvio que você vai tremer na base, que você não vai ter resposta. Por quê? Porque você não se preparou, tá? Outra coisa, qualidade. Você tem que focar na qualidade e não na quantidade, tá? Não adianta você ter um portfólio grosso se ele não tem qualidade. O teu portfólio, cada um segmentado, não precisa ter mais de 6, 7 páginas. Não precisa. Você só precisa ter aquela sequência lógica, né, de segmento, fazer pelo menos uns 3 segmentos diferentes ali, depende da empresa que você esteja indo. E não precisa ter grossura, tá? Coisa de encadernar. Gente, não façam isso. Não precisa. Você vai estar renovando isso constantemente. Compre um ficheiro, encape bonitinho, faça uma introdução no seu portfólio, que eu já vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer. E lembrando sempre que as empresas que você for abordar, indiferente de cliente, indiferente de CLT, são diferentes umas das outras. Por mais que você tenha anos de experiência, você nunca vai saber tudo, tá? Então não se bloqueie. Isso é comum no mercado. Eu mesmo, se eu hoje for entrar numa empresa, sei lá, de lingerie, não é minha área lingerie, mas vai que eu consegui uma oportunidade na área de lingerie porque meu portfólio era muito bom. Vão ter coisas que eu não vou saber e eu vou ter que procurar informação. Portanto, se acostume com essa realidade. Você nunca vai saber tudo. Portanto, você não pode ficar buscando a perfeição, que ela não existe, tá? Um produto ou qualquer coisa que você faça, ele nunca está perfeito. Ele só é terminado na metade do caminho. Porque se você pegar aquele desenho, aquele portfólio, você vai constantemente sempre achar uma coisa para melhorar.
Eu, hoje em dia, se eu pegar os desenhos que eu botei lá no meu feed, se eu pegar de novo, eu consigo melhorar eles ainda mais, e ainda mais, e ainda mais. A questão é que a gente não tem tempo para ficar lambendo as coisas, certo? Então, faça o seu melhor, mas não fique sendo muito perfeccionista, porque senão você vai acabar passando o time, o trem passou e você tá aí ainda achando uma perfeição que não existe, ok? Então, vamos lá, vamos entender como é que funciona o portfólio. Eu vou compartilhar aqui umas imagens que eu tenho. Qual é o objetivo do portfólio? É quebrar objeções, ser específico, ser objetivo e mostrar os seus resultados. Ponto. É esse o objetivo. Se você tem um portfólio da faculdade, quem estuda moda aqui, se você tem um portfólio da faculdade, eu recomendo fortemente que você engavete ele, deixe ele lá e faça um especialmente para o mercado de trabalho. Por quê? A proposta da faculdade ela é totalmente diferente da proposta do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, tanto empresas quanto CLT, são totalmente práticos, ok? Então, aquela questão muito de pesquisa, aquela questão muito de design, ou muitos croquis, principalmente, não vão ser relevantes para o mercado. E as pessoas que saem da faculdade, elas dão muito mais valor para a área criativa, para o croquis, para a pesquisa, pro mood board, pro briefing, do que a própria parte técnica. E se você está começando no mercado agora, eu digo que é a parte técnica que você tem que saber. E eu vou te explicar aqui, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, escolher outro arquivo. Olha só. Antes da gente começar a falar sobre como é que tem que ser o portfólio, eu preciso que você entenda como é que funciona um setor de estilo dentro de uma indústria. Indiferente se você for trabalhar de casa, através da prestação de serviço, ou dentro do CLT, você precisa entender como é que funciona para poder ser estratégico. Como é que você vai estudar a tua estratégia, como é que você vai ser estratégico se você não conhece o terreno que você vai pisar, ok? Então, é ali um dos pontos que mais as pessoas cometem erros. Elas levam um portfólio que está desconexo com a proposta da tua oportunidade atual. Como é que é isso, Jéssica? Você muitas vezes erra no teu portfólio trazendo coisas que não vão ser da sua função, da sua ossada, e deixa de trazer no teu portfólio coisas que são da sua função propriamente dito. É por isso que quando as pessoas olham o teu portfólio e elas, ficam meio assim, é porque você não trouxe alguma coisa que tocou elas ou que provou que você tem capacidade de fazer parte da equipe, que eles vão perder o mínimo de tempo possível para, por exemplo, te ensinar, digamos assim. Vamos lá. Dentro do setor de estilo, existem duas partes, tá? Isso em qualquer criação de marca, qualquer coisa, existem duas etapas ali, que eu gosto de chamar a etapa do laboratório e a etapa da execução, ok? A etapa laboratorial é uma etapa onde tudo fica no campo das ideias, nada é concreto. Não se iluda que tudo que a estilista desenvolve numa coleção, tudo é provado, tudo é feito. Não, é tudo ainda uma ideia, certo? Principalmente empresas setorizadas, elas têm uma rixa entre estilista e comercial, porque o comercial tem o costume de podar tudo. O estilista vai lá, faz uma ideia, e o comercial vai lá com a tesourinha e poda tudo. Então, já se acostumem, se vocês não trabalham no setor de estilo, é assim que acontece no mercado de trabalho. Por quê? Porque o objetivo da coleção é vender. Às vezes a estilista, ela tem que ser um pouco freada ali, porque ela acaba, digamos assim, ficando muito nas nuvens, e isso pode complicar lá na frente, ter alguns modelos na coleção que podem não vender, e isso não é legal, né? Não vender é dinheiro parado, é orçamento, é dinheiro gasto por nada, é prejuízo. Portanto, existe sim toda uma equipe que vai avaliar a coleção, vai ver o que precisa ser mudado. Tem a questão da questão de teto de custos, né? Você não pode ultrapassar aquele valor. Tem um monte de coisinha ali que não é bem como vocês pensam, que eu vou criar qualquer coisa eles vão aceitar. Não é bem assim. Então, portanto, a primeira parte sempre é laboratorial, onde eu vou testar, vou ver o custo, vou ver se o tecido vai cair bem, vou fazer a pesquisa de tendência, analisar o mercado, analisar as vendas da coleção anterior, atender os representantes, o desenho da coleção, a ideia. Ali nesse ponto eu quero chamar uma atenção bem legal.
Esse desenho da coleção, a ideia, entra o que eu chamo de ficha de pilotagem, que é assim que é tratado dentro do setor de estilo. Ficha de pilotagem nada mais é que uma ficha técnica resumida, porque eu não vou perder tempo em fazer uma ficha técnica totalmente elaborada para um produto que eu nem sei se vai ser aprovado. E logo a modelista está aí do lado, a costureira está do lado, está todo mundo juntinho, unido, numa só união, né? Então, eu não preciso ser tão específico, eu estou ali conversando, enfim. Quando tem essa ficha de pilotagem, aí vai para a modelagem, depois a pilotagem e a aprovação. Quando o produto aprova, digamos assim que eu fiz 10 modelos da coleção, 7 aprovaram. Aí a gente entra na segunda etapa. Essa segunda etapa, onde começa a execução propriamente dito, a gente tem o processo de estamparia, onde a gente cria a estampa. Pode ser que essa estampa também esteja na parte de cima, isso aí pode acontecer. A gente tem o processo de estamparia, bordado, o desenho técnico em si, né, onde a gente vai pegar aquela ideia e botar um desenho técnico para fazer a ponte entre a estilista e a produção. Nós vamos fazer a ficha de estamparia, se tiver uma estampa, é feita uma ficha de estamparia, porque a ficha técnica, o estampador não quer saber o tipo de costura, ele quer saber aonde vai a estampa, a localização, número de cores, técnicas, é isso que o estampador quer saber. Se eu for colocar a informação de estamparia junto na ficha técnica, vai ficar um calhamaço de papel, isso não é necessário, por isso nós usamos ficha de estamparia para mandar só aquele papelzinho, aquela folha única para a estamparia. Depois a gente pode ter ficha de combinações, né? Dependendo da empresa, que são fichas que eu já vou explicar aqui para você, onde a gente faz pode ser feito tanto para simulação de modelos antes de ser aprovados, pode ser para ajudar a produção a ver as combinações, tem várias funções. E também nós temos o cadastro. Quem faz o cadastro é dentro do setor de estilo, tá? A não ser que a empresa é setorizada, aí é feito no PCP também, né? Pode ser. O que acontece? Em algumas empresas, vamos pegar outra foto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui outra imagem. Pegar aqui, ó. Numa empresa setorizada, o que é uma empresa setorizada, Jéssica? É aquela empresa grande que tem um volume enorme de peça, onde uma pessoa não vai dar conta de tudo. Logo, eles contratam uma pessoa para cada função. Quanto maior a empresa, maior é a necessidade de cada pessoa no seu quadrado, para a coisa acontecer, porque senão não dá conta. Ou seja, a estilista ela se concentra nessa primeira parte, claro que modelagem, pilotagem não é ela que faz, mas ela que coordena ali. E a assistente de estilo faz essa segunda parte. Lembrando que para você ver ali embaixo, clica na tela que desaparece os comentários, tá? Daí você vai enxergar a parte de baixo. Estamparia e bordado, essas coisas ali, todos são assistente de estilo. E aonde que tá o problema ali? O problema é que, geralmente, quem tá começando agora, quem é formado em moda, quando vai montar o portfólio, leva o portfólio da faculdade. O portfólio da faculdade, ele é muito mais focado na parte de cima do que na parte de baixo. E a porta de entrada para o mercado de trabalho, você não vai ser... Se você é formando em moda, eu tô falando para quem é formado em moda. Se você se formou em algum curso de moda, você não vai ser estilista logo de cara, tá? Porque precisa no mínimo de uma experiência, no mínimo, porque o empresário, a marca, eles não vão investir mais de 100, 200 mil reais numa coleção se você não sabe, nunca fez isso na vida. É um risco que ele está correndo. E é natural, tá? Quando você tem a tua própria marca, o investimento é teu, o risco é teu, logo você pode, né, não ser experiente. Mas você bem sabe que se você fizer algo de errado, o prejuízo é muito grande. Então, nesse caso, o contratante, a empresa, ele quer um pouquinho de experiência. E a porta de entrada para o mercado de trabalho é justamente por assistente de estilo. E quando as pessoas levam o portfólio, elas focam muito na primeira parte e pouco na segunda, sendo que é a segunda parte que elas vão fazer, tá? A questão é que não tem sentido você, por exemplo, vai ser assistente de estilo, não tem sentido você levar um portfólio cheio de croquis, porque você não vai fazer isso. Às vezes pode gerar até um conflito de interesses, porque essa é a função da estilista, tá? Então, nesse caso,
tem que sempre cuidar ali, sempre ser ponderado aonde eu vou, para qual área eu vou, para qual função eu vou. Olha lá no quesito da vaga, da oportunidade ou da empresa. Se você vai prestar serviços, você tem que se posicionar, você tem que saber certinho a estratégia para sua função. Senão você erra estrategicamente e acaba abraçando uma outra função que não vai ser tua. E aí você não vai se conectar. Por quê? Você acha que a estilista ela vai querer contratar alguém que futuramente pode gerar conflito de interesse? Não, né? Ela quer alguém para ajudar ela, não que vá dar dor de cabeça lá na frente, tá? Então esse é um ponto muito importante para você ser estratégico, ok? Se vocês depois podem também mandar dúvidas. Deixa eu ver aqui, ó. Agora vamos começar a parte do portfólio propriamente dito, tá? Vamos lá. Olha só, um portfólio, quanto mais sequenciado, melhor. Então, aqui são os itens que até eu vou mostrar um pouco aqui para você futuramente nas próximas imagens. Basicamente é o mood board da coleção, a cartela de cores com o Pantone, coleção cápsula no digital e um ou dois croquis da coleção. Jéssica, mas tão pouco croquis? Sim. Dependendo da situação, da empresa que você for trabalhar, e se for para começar agora, digamos assim, olha, eu não viria nem a necessidade do croquis, ok? Mas eu acabo indicando você colocar o croquis, por quê? Para quebrar a objeção. Vai que a empresa quer saber como você desenha a mão, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso. Talvez eu não faça, mas eu vou colocar, porque se precisar... se ele for a perguntar se eu sei desenhar a mão, eu já sei provar ali através do croquis. Desenho técnico, de preferência no digital, tá? Porque 90% das empresas usam o digital. Se você for prestar serviço, trabalhar de casa, você vai entregar todo o teu material no digital. São raras as pessoas que trabalham no manual. O digital é um trabalho muito mais limpo, muito mais prático, o cliente consegue ver muito melhor o teu resultado final, e desenhar à mão fica muito subjetivo, o cliente ele sente insegurança na realidade. Portanto, aqui na minha região, pelo menos, todo mundo entrega no digital. Ficha técnica no digital, abertura de matriz, estampa. Jéssica, mas que coisa é essa? Eu vou te mostrar aqui na próxima imagem. Isso aqui, gente, é para quebrar a objeção. Por quê? Tem assistente de estilo que precisa fazer estampa, que precisa abrir quadro. E um exemplo que eu vou te dar em relação a isso, tinha uma estilista que uma vez ela prestou serviço para a empresa que eu trabalhava. E ela estava fazendo uma coleção de uma marca nova que tinha surgido e eu não ia dar conta para pegar aquela marca, né, aquela parte da coleção. Então, o diretor acabou contratando essa estilista. O que aconteceu? Ela mandou fazer estampa com designer de estampa, e como ela não sabia essa parte, o designer mandou a estampa para ela e ela simplesmente mandou para a empresa abrir a matriz, abrir o quadro. E o que aconteceu? Eram peças pequenas, né? Eram peças infantis, e a estampa, gente, ela era enorme. Assim, ó, por um triz, não teve que abrir todos os jogos de quadro de novo. E quem trabalha no mercado, quem já trabalha em empresa, sabe muito bem o custo disso. Um quadro frontal grande de 60 por 40, por exemplo, ele não vai custar com um fotolito menos de 50 a 60 reais. Agora multiplica isso por 3, 4 cores. Cada jogo de quadro beirava em torno de 200 reais. Você imagina, e 200 reais cada estampa só para abrir matriz. Agora multiplica isso por 10 estampas, 2.000 reais. Por uma falta de conhecimento da estilista, tá? Isso é muito... Gente, isso é complicado, tá? Então, naquela época, até acabou que conseguiram ali encaixar, mas a estampa ficou extremamente grandona para a peça. Porque daí a gente tem o tamanho 4, a gente tem o tamanho 2, entendeu? Assim, ó, passou mesmo ali na estica. Porém, correu-se o risco. Portanto, a empresa, se você trouxer esse tipo de conhecimento, pode ser, além de uma quebra de objeção, um diferencial para você. Ficha de estamparia, a mesma coisa. Essa mesma estilista, ela não tinha mandado ficha de estamparia.
Como ela estava sendo contratada, eu falei para ela, olha, colega, eu preciso que você mande as combinações, porque como você está prestando serviço, eu preciso que esse serviço venha completo. Eu estava lá para mediar a estilista com o diretor. Eu estava lá, mas se eu não estivesse lá, entende? Então, é importante você, principalmente na prestação de serviço, também saber como funciona o processo. Não adianta você entregar o serviço pela metade e não adianta você começar no mercado com a metade do conhecimento. Se você tem uma estampa na coleção, tá, essa estampa ela não vai andar sozinha, tá no estampador, ela não vai falar para o estampador a combinação dela. Se você é a mãe daquela estampa, você tem que direcionar o como é que você quer. Você é a mãe do produto, certo? Logo, dentro de um setor de estilo CLT, quem vai fazer isso é tanto a estilista ou a assistente. E é importante você ter isso no teu portfólio para quebrar objeções. Se a empresa ela não pensa dessa forma, olhando isso no teu portfólio, vai dar aquele estalo, pensar, meu Deus, essa aqui, além de tudo isso, ela sabe fazer estampa, ela sabe abrir um quadro, e isso é muito importante. Porque na hora de uma contratação, o pessoal fica extremamente inseguro de contratar alguém que não tenha responsabilidade, não tenha noção, porque daí o caminho é bem mais longo. Deixa eu ver aqui, e ficha de combinações, que eu já tinha até falado aqui, né, em uma outra situação. Ficha de combinações também vai ser feito em algum momento da tua carreira, você vai sentir a necessidade. Portanto, já tenha esse conhecimento até ou traga isso no teu portfólio para quebrar também outra objeção. Vamos lá. Pegar outro criativo. Vamos começar agora. Eu vou te mostrar um exemplo aqui de um portfólio sequenciado. Começando pelo mood board, tá? Um mood board. Lembrando, clica na tela se você quer desaparecer os comentários. O mood board nada mais é que um painel que vai unir tanto a tua pesquisa ali, das suas referências, da onde você tirou aquela ideia da coleção. Muita gente, quando vai criar um portfólio, principalmente estudante, eles acabam, às vezes, pegando temas que não estão conexos com o momento atual do que estamos vivendo, por exemplo. Quando você vai criar um tema de uma coleção, alguma coisa assim, o tema não é tão relevante. Mas, se você quiser fazer isso, até para fazer o seu portfólio, você tem que trazer referências que estão conexas com o momento atual. Um exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo para você. Não tem sentido, eu até vi que está começando a rolar aí, tá? Mas não tem sentido você hoje, por exemplo, trazer estampas de surf, que nem em 2004 era muito em alta, estampa de surf e tal, de uma forma meio psicodélica. Tá surgindo agora a tendência, mas de uma forma meio psicodélica, se fosse, por exemplo, um portfólio do ano passado. Ok? Por quê? Porque o pessoal não tá com essa consciência no momento desse tipo de estampa. Ou melhor, por exemplo, anos 50, moda anos 50, com aquela poazinho, sabe? Referências de uma época que, se você for ver no momento atual, você não consegue encontrar que isso está conexo com o que está acontecendo. Esse mood board aqui, você vê coisas rústicas, ecológicas, digamos assim, você tem uma referência do eco, do rústico, do étnico, certo? Então você entende que isso está conectado com o momento atual. Está dando para entender? Por isso que o mood board é o ponto de partida, mas também é uma porta, digo assim, é um ponto importante para o começo do teu portfólio. Ele tem que estar conexo. Eu vejo que muita gente, quando vai escolher tema, escolhe lá, eu vi, por exemplo, sei lá, anos 20. Eu vou me inspirar nos anos 20, né? No pretinho básico, essas coisas assim. Só que tem que trazer essa realidade para o momento atual, tá? Porque justamente o empresário, o cliente, ele está antenado com as tendências, ele está antenado com o mercado, ele vive constantemente em contato com o cliente dele ou com as referências que ele tem. Por isso, quando você trazer essas referências, tem que conectar, tem que fazer sentido para ele naquele momento. As coisas têm que fazer sentido. Da mesma forma que se eu vier aqui falar uma coisa para você e não fizer sentido, você vai me escutar, mas vai ignorar. Quando as coisas fazem sentido para o ouvinte, é muito mais fácil convencer ele, tá? Embaixo eu extraí a cartela de cores de acordo com esse mood board.
Um detalhe importante que eu quero que vocês entendam é que a empresa, o cliente, o contratante, ele na realidade nunca vai ver o teu portfólio da forma que você está enxergando ele. Quando um cliente vê o teu portfólio, o contratante, a empresa, ele já está pensando na produção disso tudo. Ele já está pensando nisso como se você estivesse trabalhando para ele. E ele começa a pegar detalhes que você não vê. Começa a pegar coisas assim que já, para ele já vai entender se você tá antenado no que acontece, se você tem uma noção do que acontece, digamos assim, se você tá com o pé no chão, porque as empresas, elas já têm não é um preconceito, mas uma pré-definição de quem, por exemplo, sai de uma faculdade que essa pessoa ela vem desconexa com a realidade do mercado. Isso é fato. Portanto, quando ele olha o teu portfólio, ele quer entender se você pelo menos está por dentro do que acontece ali. Um exemplo que eu te mostro é a cartela de cores ali embaixo. Perceba um detalhe que provavelmente você ignora. Em algum momento, quem estudou moda sabe, já ouviu falar de Pantone, por exemplo. Mas você ignora isso às vezes, porque você acha irrelevante, não é da tua rotina, mas dentro de uma rotina de setor de estilo é extremamente importante. Eu me preocupei em colocar o Pantone já direcionando que eu, quando entrego um trabalho ou quando eu faço algum trabalho, eu já sei que precisa de um Pantone, certo? Então, o Pantone é um item essencial no teu portfólio. Jéssica, eu não tenho Pantone. Claro, você não vai ter um Pantone porque ele é caríssimo. Quem se reserva a ter um Pantone é o cliente, a empresa que tem um investimento para fazer isso, porque ele custa mais de R$ 1.300, se eu não me engano. Porém, existe um site da Pantone no Google, você vai lá ver as versões TCX e TPX, pega a cor que mais se aproxima da tua cartela, do teu mood e coloca um código ali. Obviamente, o cliente não vai conferir se o código está certo, mas ele está vendo que você, no mínimo, se deu ao trabalho de procurar o código do Pantone, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui outra foto. Olha só, outro ponto. Pegou o código do Pantone, você vai desenvolver uma ficha de pilotagem. Uma ficha de pilotagem, digamos assim, você vai desenvolver 3 modelinhos. Deixa eu até mudar aqui a foto, que eu peguei uma outra foto trocada aqui, tá? Essa aqui. Não, essa aqui é a ficha de combinação. Eita, meu Deus. Ai, cadê? Ai, não baixei essa ficha. Enfim. Você vai fazer a ficha de pilotagem, você vai desenvolver 3 modelos de coleção que conversem entre si, não vai fazer uma peça de flor, uma peça xadrez e uma peça de poá, não. Você vai ter que fazer 3 modelos que conversem entre si, que tenham ou acabamento semelhante, tecido semelhante, alguma cor semelhante que converse entre si, tá? Não vai fazer 3 modelos desconexos aí. Aí você vai pegar um deles e faça uma ficha de pilotagem. O que é a ficha de pilotagem? A ficha técnica simples, tá? Pega ali, ó, você pode colocar tanto o croquis do lado, ali eu fiz um croquis digital, mas você pode botar o seu manual e o desenho digital do lado representando aquele desenho manual. Com especificações simples, aqui nesse momento não importa especificações técnicas profundas, porque é uma ficha de pilotagem. Vai colocar um cabeçalho indicando referência, coleção, cliente, grade de modelagem, basicamente isso, ok? Depois, você vai pegar esse modelo e vai fazer uma ficha de combinações, ok? Pegou essa ficha de combinações, tipo assim, você vai pegar aquele modelo digital, já tem feito ele, e vai duplicar, vai fazer ele em 3 cores diferentes, de acordo com a cartela que você definiu anteriormente. E ali também vai fazer um cabeçalho, o mesmo cabeçalho que você fez na ficha de pilotagem. E embaixo você vai fazer um resumo. Olha, o vestido é tecido tal, cor tal, botão na cor tal, sabe? Fazer um resumo ali embaixo das combinações do vestido. Se esse vestido tivesse uma cintura preta, por exemplo, aí eu iria colocar, olha, o vestido terra com recorte preto. Tudo isso para facilitar. Porque a pessoa, se você entregar essa ficha para sua avó, por exemplo, ela vai entender que
Tem combinações que o vestidinho terra é com a cintura preta, ela vai compreender. Então é esse o objetivo, é para ser algo visual e que antecede a produção, digamos assim. Então com essa ficha, as pessoas que pegarem essa ficha na mão, elas já vão entender como é que vai ser as variantes daquele vestido e as combinações. Na realidade, isso aqui é uma tradução visual da ficha técnica, tá? E muito importante. Deixa eu pegar aqui outro. Aí você vai pegar esse mesmo vestido ou essa mesma peça e vai fazer uma ficha técnica dela. Essa ficha técnica é uma ficha produtiva, ou seja, você vai ter que pegar aqui, é nesse momento que você vai demonstrar a sua capacidade técnica para o contratante. Indiferente se você tem experiência ou não. Porque lembra que eu falei que quem faz o cadastro é o assistente de estilo, por exemplo? Então, aqui, ó, nesses dados, o contratante percebe que você entende sobre, por exemplo, rota produtiva, tecidos, aviamentos, gramatura, essas informações que tem no dia a dia dentro do setor de estilo. E é muito interessante você levar essa ficha porque ele vai olhar e ele vai entender que você já sabe fazer o processo. Por isso que eu sempre falo, gente, não importa se tu não tem experiência, é porque você não está sabendo levar o que a empresa quer. E esse tipo de conhecimento você consegue ter acesso hoje em dia. Na minha época era difícil, hoje consegue. Inclusive, no Digital Moda Pro eu ensino dessa forma técnica, tá? Eu acredito que o Digital Moda Pro hoje é o único curso que ensina dessa forma, porque geralmente quem faz os desenhos técnicos, quem te ensina sobre isso, não tem chão de fábrica, digamos assim. E eu peguei os meus 16 anos de chão de fábrica e coloquei dentro do curso justamente para possibilitar os meus alunos fazer uma ficha dessa. Por isso que os meus alunos, quando vão fazer entrevista, os contratantes não acreditam que eles não têm experiência, porque não é possível. Quem não tem experiência conseguir fazer uma ficha técnica dessa, inclusive, eles conseguem. E são nas entrelinhas que o contratante vai perceber que você tem capacidade para trabalhar na equipe ou não. Porque, Jéssica, mas para que eu vou colocar rota produtiva? Porque se você for trabalhar no setor de estilo como assistente, por exemplo, ou você for prestar serviços para uma empresa, às vezes você precisa dar esse auxílio. Ou, se você for trabalhar em CLT, você vai fazer cadastro. E como é que você vai aprender a fazer um cadastro, né? Você tem que ter, no mínimo, uma noção ali de como é que funciona. O que é uma gramatura, o que é unidade de medida, centímetros, quilos, rendimento. Você tem que ter uma noção dessa. Como é que você vai calcular quanto de tecido vai para uma peça, né? Então, tudo isso é amarrado. E quando você traz uma ficha completa dessa, quebra todo tipo de objeção em relação à empresa, tá? Tipo, em relação da empresa em relação a você. Vamos lá. Depois disso, vamos quebrar outra objeção, que é a objeção da estamparia. Jéssica, eu não sei fazer estamparia, Jéssica. Olha só, hoje tem sites de vetores gratuitos. Às vezes você não sabe fazer uma estamparia, não tem problema. Você pode pegar um vetor gratuito, montar ali uma estampa. Claro que você vai informar isso na hora de mostrar o portfólio. Você não vai abraçar uma arte que não é tua como sendo tua, obviamente. Porém, você vai dizer assim, ó, olha, eu peguei essa arte de um vetor free, montei ali porque eu não fiz ela, mas eu já deixei pronta, certinha, para fazer a abertura de matriz. Com esse intuito eu fiz isso daqui, certo? Então você defende a tua ideia, se justifica por não ter feito a arte, porém, isso daqui é muito importante, porque às vezes muitas empresas, elas costumam terceirizar a questão de criação de estampa, mas você tem a capacidade de pegar aquela estampa e colocar no tamanho certo, separar as cores, botar as técnicas, certo? Portanto, já quebra uma objeção ali. E depois você pega essa mesma estampa e você faz uma ficha de estamparia. Lembrando que clica na tela para você conseguir ver melhor, tá? Daí desaparece os comentários. Você vai pegar aquela estampa e vai fazer uma ficha de estamparia. A ficha de estamparia, você também vai fazer as variantes, as combinações, pegar aquela estampa, jogar em 3 variantes que você escolher. Lembrando que usa as cores sempre da cartela, ok? Para ficar um coordenado bonito. Coloca o cabeçalho com as principais informações, referência, descrição, segmento, sabe? Tudo aquele cabeçalho que você botou lá na ficha de pilotagem, você pode repetir tanto na ficha de combinações, tanto na ficha de estamparia,
certo? Então, assim, é muito importante você saber fazer essas etapas, justamente para você quebrar objeções. O importante é quebrar objeções, gente. Se você não quebrar objeções, você acaba se igualando a todos no mercado.